pessoas presentes na nossa família, ou às vezes no vizinho, ou um parente distante, que nós vamos falar hoje sobre a síndrome de Down. O que vem a ser essa síndrome de Down? Antes de tudo, eu quero falar para vocês que não é uma doença como muitas vezes a gente encara. É uma alteração genética que ocorre lá no momento em que o embrião está dentro do útero, ainda na formação. O que acontece então de fato? Sabemos que nossas células têm 46 cromossomos, certo? Mas por uma coisa de beleza da natureza, somente as nossas gametas, que são as nossas células germinativas, apresentam 23. Por que 23? Porque de alguma forma isso foi estabelecido para que na junção, ou seja, na fecundação, pudesse haver 23 da sua mãe, 23 do seu pai, entendeu? Nessa união nós temos então 23 com 23, 46 cromossomos. Essa síndrome então, ela quer dizer que existe um a mais, como vocês vão ver aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor. Infelizmente não pude estar presente com vocês, mas explicarei alguns conceitos à distância. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns desses conceitos, mas eu explicarei para quem não sabe porque será importante para entender o conteúdo que meus colegas vão passar adiante. Eu começarei falando sobre célula. Bom, célula é a menor unidade viva e funcional. O que isso significa? Significa que a célula é a menor parte do nosso corpo e ela possui suas funções. Existem células diferentes, com funções diferentes, mas algumas possuem suas semelhanças. Um exemplo de célula é o espermatozoide, que é uma célula germinativa, mas não é importante sabermos nesse momento que ela é uma célula germinativa, apenas que ela é uma célula e exerce suas funções. Vocês já devem ter ouvido falar das funções do espermatozoide. O espermatozoide, junto com o óvulo, possui a função de gerar uma nova vida. E, bom, agora eu explicarei o novo conceito de divisão celular, que tem ligação com o espermatozoide e o óvulo. Bom, após o espermatozoide penetrar o óvulo, vão ocorrer várias divisões celulares, que eu já vou explicar o que é. A divisão celular serve para que possamos crescer, nos desenvolver. Isso significa que após o espermatozoide penetrar o óvulo, já é o início para que a célula ovo desenvolva um embrião, depois um feto e depois um bebê. O que significa? Significa que ocorreram várias divisões celulares para que o que era antes duas células se tornasse um emaranhado de células. Seria um ser vivo, no caso, um organismo de um bebê. E é para isso que serve a divisão celular. A divisão celular também ocorre de forma que vocês possam perceber melhor, tal como o crescimento do nosso cabelo, a troca da nossa pele, o crescimento dos nossos pelos. Isso significa que ocorreram divisões celulares. E bom, agora explicarei outro conceito que é sobre cromossomo. Cromossomo é a mesma coisa que DNA. Vocês sabem o que é DNA? Bom, perdão. DNA é um material genético. O que seria um material genético? Bom, o cromossomo é uma fita longa, que é o DNA, onde se encontra todas as informações genéticas de um indivíduo, tal como a cor dos olhos, a cor do cabelo ou até mesmo alguma semelhança com seus antepassados. Isso é o cromossomo. E, bom, um ser humano considerado normal deve ter 46 cromossomos. 46 cromossomos é considerado normal para um ser humano. É importante que saibam que cada ser vivo possui uma quantidade diferente de cromossomos, mas os humanos possuem 46. Se tiver um cromossomo a mais ou a menos, já é um indício de uma anormalidade genética, que eu vou explicar para vocês a seguir.
Bom, eu já disse que um ser humano normal tem 46 cromossomos ao todo e, bom, 23 cromossomos estão presentes no óvulo, que é a célula da mãe, e os outros 23 no espermatozoide. A junção dos dois deve formar 46 cromossomos ao todo. Caso tenha um cromossomo a mais ou a menos, já é um indício de uma falha, ou melhor, de uma anormalidade genética. No caso da síndrome de Down, tem-se um cromossomo a mais, ou seja, 47. Não se sabe explicar como ocorre essa falha, mas é possível identificá-la. Como? Bom, assim. O primeiro cromossomo da mãe deve se ligar com o primeiro cromossomo do pai. E o cromossomo 21 da mãe deve se ligar com o cromossomo 21 do pai. Caso formando o par 21. Não se sabe ao certo, mas ao invés de aparecer um par 21, tem-se o trio do 21. Por isso o nome, trissomia do cromossomo 21. E, bom, a respeito da síndrome de Down, tem-se muito preconceito e informação errada. As pessoas pensam que a síndrome de Down é uma doença, quando na verdade é uma anormalidade genética. O que isso significa? Significa que ocorreu uma falha durante a divisão celular, a falha na ligação dos cromossomos. E essa falha vai caracterizar a síndrome de Down e conferir nas características de um indivíduo que porta a síndrome de Down, que será explicado nos conteúdos a seguir. Obrigado. O que eu também quero falar para vocês é que conforme o tempo a síndrome de Down, ela desenvolve, adquire algumas doenças, conforme o tempo vai se passando, tá? Então, não é uma doença, mas eu quero que vocês saibam que o portador, ele adquire conforme o tempo algumas doenças. Falei sobre vocês de cromossomos, mas o que vem a ser exatamente cromossomos? Pensa como um código de barra. Todo produto não tem um código de barra? Assim como nós temos um código de barra, o que nós conhecemos como DNA. O cromossomos é o que faz diferente um dos outros, o que faz diferente de mim, o que faz diferente dos meus amigos aqui. É uma característica pessoal, é uma característica herdada de nossos pais. Falei para vocês da célula germinativa que vocês conhecem. No caso, a feminina, nós temos o óvulo, e no caso do masculino, nós temos o espermatozoide. Então, 23, 23, você herdou 23 da sua mãe, 23 do seu pai. A síndrome de Down também é caracterizada não por forma de forte, que a gente fala uma forma severa ou uma forma moderada. Todo síndrome de Down, ele precisa de um acompanhamento médico periodicamente, devido a essas doenças que ele pode desenvolver em seu quadro durante a vida. Vou falar um pouco das complicações da síndrome de Down. São as doenças que ele pode evoluir. Além das características físicas típicas das deficiências mentais, se observam com frequência outros tipos de doença no portador de síndrome de Down. Podemos incluir deficiência de audição, problemas cardíacos, anomalias intestinais, problemas oculares, problemas com a fala, baixo nível de hormônio da tireoide, problemas esqueléticos tais como instabilidade das articulações, pouco aumento de peso nos bebês com síndrome de Down, infertilidade com as portadoras do sexo feminino. O portador de síndrome de Down desenvolve ureceria mais vezes que um indivíduo sem anomalia. E também pode desenvolver muito mais infecções, problemas no sistema imune, doenças cutâneas e convulsões. Como todos sabemos, a síndrome de Down é algo que não tem cura, pois ela não é uma doença. Como meu amigo disse, ela é uma anomalia no cromossomo 21. Então, a evolução dela continuará ao longo da vida do portador. Vou falar um pouquinho sobre mitos e verdades
atividades da síndrome de Down. As atividades físicas estão proibidas? Não. Todo portador da síndrome pode e deve fazer atividades físicas, mas antes deve se consultar um médico, pois cada um tem suas limitações. Portadores da síndrome de Down podem ter filhos? O homem portador da síndrome, ele nasce estéril. Já a mulher ela pode ter filhos. E essa gestação só causa algum risco para a portadora caso ela tenha algum tipo de doença, como pressão alta, cardiopatias, entre outras. A síndrome de Down é uma doença? Como já foi dito, não é uma doença, é uma alteração no cromossomo 21, tá? Com 3 cromossomos. O cromossomo extra vem sempre da mãe? Nem sempre, também pode vir do pai. Mas é verdade que a partir dos 35 anos de idade da mulher, o risco de acontecer alterações genéticas é bem maior. Há diferentes graus da síndrome, não há graus, e sim 3 formas de acontecer a síndrome, que é a trissomia do 21 comum, o mosaicismo e por translocação. Pessoas com síndrome de Down são agressivas? Não. Como qualquer outra pessoa, o temperamento, o comportamento depende muito dos locais de você frequenta, sua família, em casa. Então, as pessoas não são tão agressivas assim, depende muito da pessoa. Bom, muitos deles apresentam características físicas notáveis. Como você pode ver, a maioria dos portadores da síndrome possui os olhos amendoados, a língua grande, orelhas pequenas, números achatados, nariz achatado, a parte da nuca achatada e o pescoço um pouco com uma gordura acumulada, com a tireoide. Possui também membros inferiores e superiores grandes, finos, também que deixa todo problema esclerótico que se apresenta. Vou falar um pouco sobre a epidemiologia. Geralmente a síndrome acontece nas mulheres acima dos 35 anos. Por quê? Porque as células que elas possuem são mais velhas. Então acontece a maior probabilidade de ter medo nas células delas. Isso pode causar a presença ou de um cromossomo a mais ou de um cromossomo a menos. Por exemplo, uma mulher de 30 anos, ela tem chance de 1 em 1000 de ter um bebê com síndrome de Down. Uma mulher de 40 anos, ela tem chance de 1 em 400. E uma mulher de 45 anos tem chance de 1 em 30 de ter a criança com síndrome de Down. Mas isso não quer dizer que uma mulher com menos de 35 anos não vai ter uma criança com síndrome de Down. Bom, dentro de outras questões, também apresentamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi formulado ano passado, que ajuda a inclusão social dos portadores. Só possui uma deficiência que, dependente do grau, ela é precisa ou normal. E dentro desse estatuto, a gente apresenta a inclusão deles no trabalho, no ensino médio, no ensino superior, o fácil acesso deles ao FGTS, que garantia, como todo portador de uma deficiência. Eles também têm um acesso facilitará locais públicos, como todo deficiente. E também eles provêm de um cartão SUS que lhe dá o direito de uma equipe médica responsável pelo paciente portador. Eles podem trabalhar? Podem. Toda empresa tem que ter no máximo 8% dos seus empregados sendo deficientes. Então, é social. Eles estão dentro no ensino médio. Vou falar um pouco do tratamento e acompanhamento médico. Não existe um tratamento específico na síndrome de Down. O que acontece é o quê? Eles têm um acompanhamento médico, com um especialista como nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapia. O nutricionista serve para auxiliar e regrar a alimentação deles, já que eles têm mais facilidade de ter colesterol, diabetes,
Fisioterapeuta, ele serve para ajudar no andar, né, como eles têm problema esquelético, no andar, no se equilibrar. E a nutricionista, já falei, o fonoaudiólogo na fala, porque geralmente alguém conhece quem tem síndrome? Eles não falam igual a gente, né, tem mais dificuldade. Então eles passam com uma fonoaudióloga para ajudar eles a falar e na escuta também. O mais importante num tratamento de uma pessoa que tem síndrome de Down é o apoio da família, dos familiares, dos professores, que ajudam bastante também quando eles estão no meio de pessoas que não têm síndrome de Down. É o apoio da família. E explicar para eles que eles são diferentes? Sim, eles são diferentes, mas eles são capazes de fazer tudo que qualquer pessoa que não tem síndrome de Down pode fazer. Agora a gente vai terminar com vídeos. O que nós, alunos de biomedicina da Uninove, gostaríamos de chamar a atenção para vocês é de pensar um pouco sobre a diversidade que vivemos. Diversidade essa que vocês estão vendo hoje, que não é uma doença. Podemos dizer que eles são especiais? Especiais sim, porque temos 46 cromossomos e ele tem um a mais. Ele vem com 47 cromossomos. Então, vamos abraçar essa causa, vamos abraçar esses alunos que muitas vezes vêm de inclusão social na nossa rede escolar, na nossa rede pública, porque é um direito deles sim ao ensino regular. E vocês, como estão vendo, ele é um portador de uma síndrome e não de uma doença. E assim como o desenvolvimento dele, ele pode ser um desenvolvimento que às vezes tardio e às vezes muito mais evolutivo do que a gente imagina. Então eu volto a repetir aquilo que eu disse lá no começo, que eu acabei falando com vocês. Às vezes eles estão presentes no nosso dia a dia e vamos enxergar ele de uma forma diferente agora. Não uma forma diferente preconceituosa, mas uma forma diferente de ser especial, de ser então alguém que pode participar sim do nosso convívio, porque não existe nada além de um agravo que acontece na vida dele. O que forma depois disso daí é tudo a mesma coisa, somos iguais, a não ser na questão de cromossomos. Vocês conseguem entender isso? Tudo bem? E aqui nós temos um vídeo de uma garotinha de uma forma assim que ela se expressa, que é tão bonita e tira esse mito que a gente tem de enxergar isso como uma doença, que na verdade não é uma doença, né? É uma blogueira agora também, né, que agora ela tem síndrome de Down, que também tem internet agora, está tendo maior sucesso. Sim, isso é para quebrar muito esse tabu que a gente estava vivendo há muitos anos de encarar isso como uma doença. Deixa eu só fazer uma colocação. A nossa escola é uma escola polo dentro da diretoria norte, da Direção Norte, de inclusão. Né? Então, nós temos, no período da tarde, alunas né, e alunos com síndrome de Down. E temos também, atendemos outros alunos com outro tipo de deficiências, vamos dizer assim, né? Auditiva, tem a questão do aluno de baixa visão, e nós temos uma sala de recursos e professores especializados para fazer esse atendimento. Não é uma volta num parque de diversão, é uma tarefa árdua, mas sim, dá para fazer. Exatamente. E vale a pena. É possível. É possível. Down syndrome is in your blood? Yeah. Does it make your blood special? Yeah. Is Down syndrome scary? No, it's not scary. It's so exciting. It's so exciting? Yeah. I get to go to Disneyland. You get to go to Disneyland? Yeah. So Down syndrome is not something scary? No, it's not scary at all. It's not scary at all? No. Can you do anything? Yes, I can do everything I want. Really? Yes. Anything at all? Yes, I can do everything at all. Anything at all? Not at all. And are you smart? Yes, I'm smart. Are you kind? I am kind. And are you patient? I am patient. And are you capable? Absolutely. And are you beautiful? I'm beautiful. Are you beautiful? Yeah. Yes. You have Down syndrome. Eu, Marcelo,
vocês possam sair